Muito bom. Bom, bem-vindos aqui ao nosso terceiro podcast da SBI. A gente tem procurado se comunicar com a comunidade através dessa ferramenta do podcast. Tem funcionado, a gente tem conseguido bons feedbacks a respeito dessa ferramenta. E hoje a gente está reunido aqui para falar sobre o tombamento do autódromo, né? Bem específico. Nós estamos com uma agenda aqui para esclarecer qual é o interesse da entidade, o que nós que temos aqui a responsabilidade de representar os interesses da comunidade do Bolsão, o que a gente pensa a respeito, o que está acontecendo e o que a gente precisa como apoio da comunidade para seguir nessa agenda de preservação do autódromo. Eu queria apresentar aqui, eu sou o Wick Ferreira, eu moro na Trasíbulo, acho que alguns de vocês já me conhecem, e nós estamos aqui com o nosso presidente, Luiz Manguino, que é o presidente da Sociedade dos Benfeitores de Interlagos, a SBI. Eu moro perto da Praça da Santa. Ele aqui é abençoado, mora do lado da Santa. E muito bem, Manguino, muito bom estar contigo mais uma vez. Você quer fazer algumas considerações iniciais? Eu posso começar perguntando? Acho que podemos começar iniciando. Acho que fizemos uma coletânea, né, do que o pessoal tem perguntado para a gente, né? Tem muitas dúvidas, muitas mesmo, né? E a gente está tentando aqui esclarecer essas dúvidas para, se conseguir esclarecer, se não conseguir, a gente pede que o pessoal volte para a gente, entendeu? A gente tem o site da SBI, inclusive, que você pode entrar lá, né, que é o sbiinterlagos.org.br. O SBI Interlagos, o I vale para os dois, para o SBI e para o Interlagos, tá? E lá tem um canal que você pode colocar sua dúvida, ou no próprio WhatsApp da SBI, tá? A gente pode também responder, tá? Então, a ideia aqui é fazer esse esclarecimento e vamos ver até onde vamos. Bacana, é isso aí. Então vamos começar pelo começo. O que é? Qual é a natureza desse pedido de tombamento? O que é o tombamento? Ele, como todo processo, né, sempre tem que olhar a história do que está lá, tá? E o Autódromo de Interlagos, ele começa com a história de Interlagos, tá? Sempre foi usado, né, pelas corridas automotor, seja de carro, seja de moto, seja do que for, em termos de automotor, o autódromo sempre estava aberto a esse tipo de coisa, e ultimamente ele tem crescido bastante, o que eu acho super interessante, porque são shows, são atrativos, coisas muito boas que o autódromo traz, certo? Mas a gente percebeu claramente que começa a ser contaminado com outras atividades artísticas, né? Shows e coisas desse tipo. E a intenção nossa é preservar o automobilismo no autódromo. Mais do que isso, o autódromo é um parque. Ele tem que ser desfrutado pela população. Então a gente defende fortemente que ele seja tombado para garantir a existência do esporte motor, a garantia do autódromo e também um parque para desfrute da população. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos um processo de tombamento do Bolsão também, né? Sim. Aqui a gente tem uma interferência muito grande dos eventos que acontecem dentro do autódromo, dentro do Bolsão. A pergunta é, esse processo de tombamento do autódromo vai interferir de alguma maneira no tombamento, na atividade aqui dentro? Como é que vai ser isso? Não. O tombamento do Bolsão já é algo consolidado. Certo? Tá. O tombamento do autódromo é algo que a gente está pedindo agora, tá? Para, de uma certa forma, o mesmo arcabouço que nós temos sobre o Bolsão residencial, nós vamos ter, de outra forma, evidentemente, no Autódromo de Interlagos, tá? Então, eles se completam, tá? Eu acredito que se tivesse qualquer outro ente aí, histórico, tá? Que vai acabar, porque aqui em Interlagos temos vários outros, né, locais que foram tombados, como por exemplo, no fim do Santa Paula, lá, já na represa, a garagem de barcos, feita pelo arquiteto Artigas, né, que é muito conhecido, muito famoso, e ele deixou muitas obras, né, muito bacanas aí pelo estado de São Paulo. Arquitetura bruta, né? Arquitetura bruta. MASP bruta, também é dele, né? MASP. Boa parte da USP também é do mesmo. Então, mesmo arquiteto. A gente é muito a favor desse tombamento e da preservação. Tá? Então, por isso que tem. Então, influência não tem, mas ao mesmo tempo tem sim, porque são áreas que vão ficar para o futuro e resguardadas aí
ou qualquer tipo de problema. Legal. Do ponto de vista prático, né, o processo de tombamento ele vai acontecer como? Ele já iniciou? Já iniciou. Qual é o status atual hoje? Ele já tem junho, né, dia Isso. 26 de junho de 2024. Nós contratamos um advogado especializado na área ambiental, né? Ele trabalhou muito no movimento Viva São Paulo, esses tipos de atividades, processo e coisas desse tipo, exato. Então, já foi feita a inicial, a gente já fez todo o processo, explicando todo o histórico, né? Então, ficou um tomo mesmo de livro, a gente aproveitou, vamos ser sinceros, a gente aproveitou um tombamento também que já foi solicitado por um grupo de automotor há alguns anos atrás. Tá? Ah, interessante. Tá. Já tinha então, uma já iniciativa tinha uma anterior. Iniciativa anterior. Isso é importante frisar. A gente juntou as iniciativas, né? Legal. Então, tá? De tal forma. Isso foi protocolado, já tem um processo em andamento? Já está no próprio processo já em tem andamento. Um número já de tem processo, o número de processo, já está tudo formalizado. E a gente, evidentemente, pode passar esse número, se é que já não passamos lá no grupo do grupo WhatsApp. da ICBI, entendeu? Onde todo mundo pode seguir o que está acontecendo. Isso, muito bacana. E deixa eu te perguntar, o pessoal da comunidade de automobilismo fica sempre mais preocupado com o que pode acontecer com o automóvel. Isso aí vai interferir de alguma maneira na agenda do automobilismo atual? Então, essa pergunta ela fica um pouco mais fácil de responder, até por causa desse tombamento anterior que foi pedido por eles. Ah, tá legal. Então a gente tem o apoio da comunidade. Tem o apoio da comunidade automobilística, né? vamos chamar porque aqui o bairro ele tem toda uma característica, né? Tem o clube dos antigos mobilistas aqui, que se reúne todo último domingo do mês. Tem o pessoal que tem carro antigo aqui. Exatamente. Vários moradores do bairro colecionam carros antigos. Tem oficina de carro antigo, de carro de corrida também aqui em Veleiros, né? Então, quer dizer que a comunidade do automobilismo está do nosso lado. Está do nosso lado. Então 1000 milhas, essas que correm de madrugada. O que vai acontecer com essas corridas que de vez em quando trazem também um nível de ruído, essas coisas? Qual é a preocupação? Como é que isso vai se encaixar? Evidentemente, né, não só as 1000 milhas e outras, né, todas as corridas trazem incômodos acústicos. Isso não resta dúvida, né? Mas que podem ser mitigados por outras ações. Certo. Tá? O importante é manter o negócio e não deixar a coisa largada, evidente. Certo? A gente vai ter outras solicitações, com certeza, como já temos hoje, né? Mas hoje as solicitações são muito pontuais. Perfeito. Tá? Esse aí vai ser uma coisa mais geral. A gente tem o Ministério Público já em processos que foram abertos, até pelo uso do parque. Né? O parque, sabe, ele pode ter usos distintos, entendeu? Bacana. Então tudo isso pode ser acertado com outras leis e outras ações. Você acha que esse processo de tombamento... Só para responder, então... questão, por exemplo, 1000 milhas, não sei, 12 horas de Interlagos. 24 horas de Interlagos, tem... Isso tem história. É verdade. Isso está na tem cabeça. Gente fora. Isso projeta também o bairro, né? Eu acho que é uma coisa importante para nós. Então, isso fatalmente continua. Legal. Tá? Não tem evidentemente, vamos depender da prefeitura, a prefeitura que vai dizer isso, tá? Mas a gente tem argumentos e tem bases suficientes para dizer que isso continua. Tá. Nesse contexto do processo de tombamento, você acha que pode ensejar o surgimento de um regulamento de uso para tudo isso, inclusive chamando atenção para verbas para poder fazer adequação acústica, adequação da mobilidade urbana, porque o parque tem quase 1.300.000 metros quadrados, é uma área enorme. Então ela está se transformando numa arena multiuso, certo? Isso, quer dizer, saindo do... acho que é esse movimento que está trazendo o nosso interesse por tombamento, para evitar que esse o processo movimento aconteça... varra o autódromo, né? Exatamente, mesmo porque a gente não sabe, e acho que agora também essa questão da eletrificação dos carros, das corridas, Fórmula E, a tendência de ruído é diminuir, não é? Mas não se pode baixar a guarda, né? A gente tem que ter o autódromo no parque, né? Isso, e nesse contexto de desmatamento, como fica? Exatamente, isso aí vai ter que ser visto, certo? Justamente o tombamento, ele foi feito para preservação, preservação sem tirar a flexibilidade de você fazer obras
no parque. Por exemplo, se vai fazer uma nova pista, um prolongamento, alguma coisa assim, não tem nenhum problema. Isso era uma pergunta que eu ia te dizer, sobre os circuitos, né? Isso. Se isso vai mexer, vai impedir algum ajuste para o pessoal que mexe com corrida, cancha reta, se vai fazer, não vai fazer. As regras que vão fazer com que traçado da pista. Mexe nisso? Não, né? Não mexe, mas só para ser bem claro, né? O que vai nortear essas alterações de pista são as leis existentes, independente totalmente do tombamento, certo? Existem leis, existem usos, né, que você tem regras de uso da área toda, né? Essas regras têm que ser preservadas, mas isso é independente. Se houvesse tombamento ou não houvesse tombamento, isso iria acontecer, tá? Então, pode fazer obra sim, tá? Os edifícios que lá tem, se não tiverem adequados, podem ser colocados abaixo e fazer um outro edifício adequado. Não há expectativa nenhuma que a gente tenha uma grande obra lá dentro, grande obra no sentido de tamanho mesmo, né? Certo, claro. Não se tem expectativa, mas se tiver, mas aí vai ter outras leis que regulam isso. De repente, nós estamos numa área, é bom sempre lembrar, isso aqui é uma área de proteção de manancial. Exato. É uma área especial. Certo? Então a gente tem mais regras do que outras áreas que estão no interior de São Paulo, coisas desse tipo, tá? E a gente quer sempre que tudo isso seja respeitado. A natureza tem que ser respeitada. Mais uma vez lembrando, o autódromo mas é um parque. E a gente pode também enriquecer esse conceito do parque, né? Certeza. Porque o Ibirapuera, pegando o exemplo do Ibirapuera, né? Tinha uma arena de shows na Praça da Paz, lá dentro do corpo. Aquele processo foi todo ajustado dentro da comunidade para também limitar shows de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, não acontecem mais lá. Então, em suma, isso vai ser necessário um regramento no final. Pois é. Esses processos normalmente acabam no que a gente chama de TAC, né? Que é um termo de equação de conduta, né? O TAC, certo? E a gente espera muito por isso, a gente tem, assim, o encaminhamento todo vai por aí, onde no final estabelece-se um regramento, tá? É aí que a gente quer participar fortemente, certo? Fazendo um regramento que permita as corridas, permita corridas à noite, permita que se façam eventos também, porém dentro do regramento. Exato. Caminhando para o final, né? Eu acho que essa questão de público de massa, eventos de grande porte, não é? Sim. Nós temos a questão da mobilidade urbana, do acesso do estacionamento. Então, o eixo dessa discussão é controle acústico para o barulho dos moradores da região do bairro residencial, da zona estritamente residencial, disciplinar essa convivência, e a questão do estacionamento. Sim, porque o bairro acaba sendo hoje o suporte para esse pessoal que vai assistir. Eles podem eventualmente fazer subsolo lá, criar um estacionamento no subsolo do parque, enfim, arrumar bolsões remotos que não sejam dentro do nosso bairro. Então, não é isso? A gente imagina que com esse tombamento, as diretrizes, né, de ocupação do solo aqui do nosso pedaço, né, fique restrito a certas leis, né, que já existem, que né, já inclusive. Existem, exato. Por isso que a gente tem uma qualidade de vida boa aqui. E a gente vai chamar a atenção isso através do regramento, tá? Porque senão a gente fica com um negócio aqui totalmente sem controle. Tá? Excelente. Tá? Então, e no final, nas considerações finais, a gente quer basicamente o quê? Mais transporte, mais clareza no processo. Fala um pouquinho sobre como que a gente integra melhor a conversa com as autoridades. Então, uma das solicitações fortes, né, mas antes de fazer todo esse tombamento, se você não fizer mais acesso, certo, ao bairro, não tem jeito, tem que fazer mais acesso, certo? Não sei como, se é por mais pontes, por mais meios viários, né? Mas tem que ter algum tipo de solução que não faça com que, época que tem um grande evento, hoje eu estou falando nem só de automobilismo, mas um grande evento até de show, torne, né, o bairro algo impossível de ser visitado, né? Certo? Quando tem essas grandes coisas, você simplesmente não pode chamar um parente para cá. Ele não consegue chegar, não consegue sair. Tá? Isso não tem sentido. Tá? Não tem sentido. Você tem que ter uma convivência adequada entre os meios, né, os shows, etc. e tal, e a população.
Tá? Isso é o que a gente mais vai procurar. E vamos cobrar muito de autoridades que façam um sistema adequado do viário. A gente está tendo uma campanha eleitoral, né, para a cidade de São Paulo. Nós vamos ter um pleito aí, daqui a 4 meses começa, acho que daqui a um mês começa a campanha eleitoral. Talvez fosse o caso da gente pensar em obter alguns compromissos, de repente, dos candidatos, de maneira geral, né, em função dessa pauta. O que você acha? Podemos convidar, deixar um convite aqui para os candidatos? É interessante. Não é interessante? A gente gostaria, dentro dessa agenda de comunicação, participação e transparência, entender o que as plataformas que vão buscar os nossos votos, o que elas pensam a respeito. Seria muito interessante, não seria? Pode ficar esse convite, presidente? Pode ficar o convite, vamos ver se estamos aqui à disposição. Quem sabe a gente consegue alguns compromissos. Com certeza. Não é? Muito bom. E assim ficamos. Agradecer a técnica pela produção de mais este podcast. Então, paz e saúde para todo mundo e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado, presidente. Até. Até.